Hoje eu amanheci aí com essa intercorrência aqui nos olhos, né? Então, por orientação médica, hoje eu vou ter que gravar de óculos. Já passei aqui um colírio para ver se melhora. Então, até a gente fazer os exames que ele me pediu, vou ter que ficar gravando aqui de óculos para todos vocês. Gente, peço licença, tá? Para gravar aqui de óculos para todos vocês. Não é muito bonito, mas hoje foi extremamente necessário, gente, tá? Hoje eu tive essa intercorrência, né? Tive aí esse pequeno probleminha aqui nos olhos. É isso, gente. Mas o que importa é a notícia, né? Informação. E como vocês sabem, quando vocês abrem um vídeo do canal Fabiana Cardoso, estou eu aqui trazendo notícias de altíssima qualidade. Mesmo com essa irritação aqui, né, no olho esquerdo, eu vou estar aqui trazendo informação de altíssima qualidade aqui para todos vocês. Vamos lá, gente. Hoje tivemos informação de prisão que foi efetuada. Prisão acabou de ser efetuada. Temos Lula da Silva, que acabou de entrar em desespero com notícia bombástica, que acabou de ser confirmada também direto de Brasília. Temos aqui também, gente, tá? Informação mega urgentíssima sobre fuga de Lulinha, gente, tá? A Polícia Federal acaba de explodir uma bomba sobre fuga de Lulinha e o desespero tá tomando conta. Outra informação urgentíssima sobre Bolsonaro. Aqui é notícia boa. Nesse vídeo aqui eu trago para vocês a melhor notícia do ano sobre Jair Messias Bolsonaro. A contrapartida, se a notícia é boa para o Bolsonaro, para Alexandre de Moraes saiu notícia terrível. Acabou de sair notícia terrível para o ministro Alexandre de Moraes e é sobre o escândalo do caso Master. É claro que eu vou trazer essa informação nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. E a pergunta de milhão: por que o STF votou e decidiu enterrar a CPMI do INSS? Por que o STF... Os 8 ministros do STF decidiram enterrar a CPMI do INSS. Jornalista da Globo News do alto escalão, jogou a lama no ventilador e acabou de explodir o verdadeiro motivo deles terem enterrado a CPMI do INSS lá dentro do STF. E eu vou adiantar uma coisa para vocês, gente, tá? É muito pior. O motivo é muito, muito pior do que a gente imaginava. Eu vou trazer tudo a partir de agora. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e, claro, compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Da revista Oeste, Lula entrou em desespero, ligou o modo desespero. Avanço de Flávio preocupa Lula e gera tensão no Partido dos Trabalhadores, perdão. O presidente Lula da Silva está preocupado com as pesquisas que apontam o avanço do nome do senador Flávio Bolsonaro para a futura disputa à presidência da República nas eleições deste ano. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o líder petista, o Lula, cobrou de aliados maior agilidade na organização de sua pré-campanha durante reunião no início dessa semana no Palácio do Alvorada. Sim, gente, está exatamente aquela reunião onde aí jornalista soltou informação de que o Lula foi agressivo com os seus ministros, aqueles inúteis, aqueles ministros. A reunião foi extremamente tensa porque o Lula está cobrando que eles trabalhem, para alavancar a campanha do Lula, e o Lula tá furioso, achando... Por que vocês acham, gente, que o André Janones gravou aquele vídeo furioso, pistola, quebrando, jogando o livro no chão, gritando, batendo na mesa? Porque o Lula fez uma reunião, gente, foi uma reunião, segundo ali alguns ministros, ele estava muito agressivo, aos berros, o Lula estava gritando. Segundo informações, os outros gabinetes ali em volta deu para escutar a gritaria do Lula cobrando dos seus ministros eficiência, porque são um bando de inúteis, ele cobrando que eles fizessem campanha para o Lula, mostrassem as coisas boas que o Lula, como se tivesse isso, né, gente? Tá? As coisas boas que o Lula fez nesse desgoverno e por aí vai, gente. Então o clima tá tenso, conforme relatos. Lula demonstrou incômodo com o desempenho nos levantamentos eleitorais e com a dificuldade de transformar ações do governo em apoio político, O presidente também indicou insatisfação com o que considera uma resposta ainda tímida à ofensiva à oposição. Ele quer que os seus cupinchas ataquem Flávio Bolsonaro, que destrua, que detone o Flávio Bolsonaro. E os seus ministros estão assim meio, aéreos. Então, depois do encontro, dirigentes do PT teriam orientado parlamentares a intensificarem um confronto político.
Tá aqui embaixo, perdão, gente, tá aparecendo, mas agora tá. Ó. Depois do encontro, dirigentes do PT teriam orientado parlamentares a intensificarem um confronto político, com foco no caso que envolve o Banco Master. Estratégia inclui ampliar a repercussão das declarações de Lula e associar o episódio do campo adversário, mesmo que não haja nenhum tipo de prova para isso. Ou seja, do escândalo Master, gente, tipo assim, o Bolsonaro não tem nada a ver, o Flávio Bolsonaro, né, os companheiros do Bolsonaro não tem nada a ver, mas criem narrativas. Envolvam o nome dos bolsonaristas, dos parlamentares, do Bolsonaro, do Flávio, envolvam o nome deles no caso do escândalo Master, e vai que cola, e o pessoal acredita, e eu começo a crescer nas pesquisas. Então essa é a jogada, né? Tentar jogar o escândalo do caso Master para cima da oposição, para cima do Bolsonaro e aliados, mas parece que não está surtindo muito efeito, porque é uma pesquisa atrás da outra e o Lula tá acabado, gente. O Lula tá ferrado, acabado, aniquilado. Esta é a questão. E não para por aí não, gente, tá? Mais um jornalista detonou o STF, os ministros do STF, e disse que fomos agredidos pelos iluminados que autorizaram penduricalhos, tudo em nome da Constituição. Gente, autorizaram penduricalhos, muito dinheiro, muito cash, muito money, mas CPMI, né, do INSS, não. Isso não pode. Para investigar os criminosos que roubaram os velhinhos do INSS, não. Isso não pode. Mas penduricalho, muito dinheiro para autoridades, para magistrados, para ministros, isso pode. Você acaba de ser agredido em nome da Constituição por aqueles que deveriam dar exemplo permanente de rigor ético e intransigência saudável e correta no respeito às normas constitucionais. Quando os iluminados do Supremo se reúnem para autorizar penduricalhos que podem chegar a 70% do salário dos servidores, eles estão garantindo um reforço confortável nas próprias contas bancárias. Isso é uma vergonha? Olha, vergonha é uma palavra que já não qualifica os absurdos que chegam de lá, das decisões dos ministros e de comportamentos que sujam cada vez mais a imagem do nosso Supremo. Chamar de desfaçatez, escândalo, descaramento, certamente é tudo isso e muito mais, porque os escolhidos para a missão nobre de zelar por uma instituição essencial se insurgem contra ela sem nenhum pudor, como se vê praticamente todos os dias. E ao acionar os seus motores nessa marcha insensata, com destaque para alguns que já se tornaram tristemente notórios, ferem a sociedade como um todo e atingem o peito da democracia. Essa é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vocês entenderam aqui essa pancada, gente? Essa fala do jornalista Oineg está transmitindo a opinião do Grupo Bandeirante, gente, tá? Meu Deus do céu, gente, tá? Definitivamente a credibilidade do STF foi jogada na lata do lixo, gente, tá? Aqui na República das Bananas, né? Constituição, os maiores guardiões da Constituição agindo contra a própria Constituição, segundo o representante aqui do Grupo Bandeirante. É inacreditável, gente, tá? Como que os ministros conseguiram jogar a credibilidade do judiciário do STF assim, nesse lamaçal de escândalos. Para vocês terem noção da gravidade da situação, vejam só essa matéria da Gazeta do Povo. Metade dos brasileiros considera STF totalmente envolvido no caso Master. Eu acho que esse é um dos motivos, né, pelos quais ontem eles se desdobraram, fizeram malabarismo, gente, tá? Incrível como eles fizeram tanto malabarismo ontem para enterrar a CPMI do INSS. E a opinião do povo tá aqui, ó. O povo não tá cego. A justiça, às vezes, pode até ser cega, mas o povo, se tem uma coisa que o povo não tá, é cego. O povo tá vendo tudo que tá acontecendo. Tá aqui, gente. Então, a metade do povo brasileiro considera o STF totalmente envolvido no caso Master. O povo acordou, gente, tá?
Um levantamento do Instituto Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, divulgado na última quarta-feira, mostrou que quase metade dos brasileiros considera que a Suprema Corte do país está totalmente envolvida no escândalo do Master. É a instituição que aparece mais comprometida com o escândalo de fraude financeira, na opinião dos entrevistados à frente do governo federal e do Congresso. A pesquisa mostrou que a percepção do público brasileiro sobre o escândalo, do Master aponta para o envolvimento de instituições de alto escalão. No total, para 53% dos brasileiros, o STF tem um envolvimento muito alto, ou alto no caso. Apenas 10% veem o STF como nada envolvido. Ao mesmo tempo, apenas 25% acreditam que o envolvimento da corte é baixo ou inexistente, enquanto 22% não souberam responder. Então, além dos 53%, ainda tem 22% que preferiram não opinar, mas lá no fundo deve ter a sua opinião, né, gente? Tá? Então, esse número de 53% deve ser muito, muito maior. Esses 47% pode ser muito, muito maior. E isso aqui, gente, tá? É simplesmente uma tragédia para o STF. Daqui a pouco, gente, tá? A Polícia Federal explodiu a maior bomba contra o Lulinha, o filho do Lula. Faço questão de trazer essa notícia aqui, que acabou de ser divulgada aqui há poucos instantes, porque agora é hora de notícia boa, gente, tá? É tanta notícia ruim, tem que ter notícia boa. Graças a Deus, Bolsonaro recebe alta e deixa o hospital em Brasília, gente. Agora, definitivamente, Bolsonaro vai para sua casa receber os cuidados especiais da sua equipe médica e principalmente da primeira-dama Michele Bolsonaro. Bolsonaro recebe alta e deixa o hospital em Brasília. O cardiologista Brasil Caiado afirmou nesta sexta-feira 26 que Jair Bolsonaro recebeu alta médica e já deixou o hospital, deve estar em Brasília, onde estava internado desde o dia 13 de março, gente, tá? Então, graças a Deus, finalmente Bolsonaro recebeu alta e tá indo para casa, gente, ficar junto com a sua família, que é o bem mais precioso que a gente tem nessa vida, né, gente, tá? É a nossa família. Eu, por exemplo, eu trabalho aqui o dia inteiro, mas quando eu volto para casa, quando eu vejo o sorriso ali dos meus filhos, do meu esposo, gente, aquilo ali, meu Deus, é a melhor coisa do dia para mim. É quando eu volto para casa, que eu vou pro seio da minha família, recebo um abraço, carinho da minha família. É a melhor coisa do mundo, gente, tá? É o combustível que a gente precisa para estar aqui todos os dias, trabalhando e trazendo informação de altíssima qualidade para vocês. É o combustível que eu tenho para vir aqui todo santo dia para trazer informações importantíssimas. Tá aí, gente, tá? Finalmente saiu notícia boa sobre Jair Messias Bolsonaro. E se a notícia é boa para o Bolsonaro, para o Lula já não tem boa notícia não, gente, tá? Cresce, gente, tá? Cresce aquela questão da saúde do Lula, que Lula pode ser considerado um Joe Biden, pode ficar até fora da eleição de 2026. Bloomberg destaca desgaste de Lula e artigo faz paralelo com Biden, ou seja, o Lula pode estar caquético, gagá, como Joe Biden, né? E o final do Joe Biden foi o quê, né, gente? Foi descartado lá na política dos Estados Unidos. O artigo afirma, assim como ocorreu com Biden, fatores como idade avançada, cenário econômico incerto e conflitos internacionais podem se tornar temas centrais da campanha e limitar a capacidade do governo de recuperar apoio. Segundo a análise, em um ambiente político que valoriza a renovação e ruptura, Lula corre o risco de ser visto como um líder ligado ao passado, o que pode aumentar as dificuldades para manter competitividade eleitoral, gente. Então, Lula pode estar sendo aí comparado com Joe Biden, que foi descartado lá nos Estados Unidos pela questão da saúde, pela questão da idade, se ele tem, né, possibilidade cognitiva de presidir um país por mais 4 anos. E é uma questão que está pesando muito e deve ser amplamente explorada pela oposição, principalmente por Flávio Bolsonaro. Se o Lula continuar, né, com frases desconexas, né, com aquelas... vocês já viram, né? Fala lé com cré. O Flávio Bolsonaro pode utilizar isso para derrubar o Lula em 2026. Assim como deu certo para o Donald Trump, que utilizou muito essa questão da idade, né, da sanidade mental para dirigir um país por 4 anos lá
nos Estados Unidos, o Donald Trump teve êxito, até mesmo porque o próprio Joe Biden não colaborou. Ficou nitidamente que ele estava caquético, a idade pesou e ele acabou sendo descartado. E agora a oposição, Flávio Bolsonaro, também pode mirar nessa questão contra o Lula da Silva. A questão da idade e a saúde do Lula pode deixá-lo fora da eleição de 2026, gente, tá? E agora, gente, daqui a pouco prisão foi efetuada. Mas antes, deixa eu trazer aqui para vocês essa matéria de ontem do Cruzoé, do antagonista, gente. PF suspeita que Lulinha cogitou fugir do país, gente, tá? E esse é um tipo de notícia, gente, tá? Podem ter certeza absoluta que deixa o Lula extremamente desesperado. Quando a Polícia Federal pronuncia, fala ou divulga qualquer coisa que cita o Lulinha, o Lula, gente, tá? Liga o alerta vermelho e entra em desespero. Não só o Lula, mas o PT, a esquerda, os cupinches do Lula. Mas tá aqui, matéria de ontem do Cruzoé. A notícia diz o seguinte: Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, telefonou para o presidente Lula na semana passada para tratar de sua permanência na Espanha, onde reside com a família desde meados de 24. O contato ocorreu após a Polícia Federal encaminhar ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, um relatório em que aponta indícios de possível fuga do país por parte do filho do Lula. No documento, a Polícia Federal registra que Lulinha viajou para o exterior sem previsão de volta, o que denota possível evasão, possível fuga do país, considerando estar associado aos fatos associados ao principal operador de fraudes bilionários do Careca do INSS. Há milhões de aposentados no Brasil. O Careca do INSS é um dos principais nomes do inquérito sobre o desvio do Instituto no INSS. Por ordem do ministro André Mendonça, o sigilo bancário de Lulinha já foi quebrado. Sua defesa, por sua vez, colocou à disposição para prestar depoimento às autoridades. Está mudança para Madrid e o argumento da defesa, ou seja, muito estranho, mas é muita coincidência, assim que começou a surgir as evidências, na hora que surgiu a possibilidade de criação de CPMI do INSS, lá no início, quando começou a se cogitar, não tinha nem sido instaurada ainda, quando começou a ser ventilado que poderia se criar uma CPMI do INSS, o que o Lulinha fez? Pegou sua malinha e cuia e ó, tomou Doril e sumiu do Brasil. Então a Polícia Federal interpretou isso como uma fuga do país, até mesmo porque ele não tem nem previsão de volta. E aí, gente, coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês acham que o Lulinha fugiu? Assim que explodiu o escândalo da roubalheira do INSS, Lulinha foi para Madrid. Vocês acham que ele fugiu ou não? Foi só uma coincidência. Foi só coincidência. Não, não tem nada a ver. Nada a ver. Eu acho que às vezes esse povo subestima a nossa inteligência, subestima a inteligência, né, do povo brasileiro. Vamos falar sobre prisão agora, gente, tá? Separei aqui essa informação para trazer para vocês. Polícia Federal prende homem suspeito de lavar dinheiro para o Master e conexão com o PCC, gente, tá? Meu Deus. Quanto mais se fala em Master, mais escândalo, mais lama, mais sujeira sai debaixo desse tapete. É impressionante. A Polícia Federal prendeu nessa sexta-feira. Essa prisão foi efetuada hoje, gente, tá? Um homem suspeito de lavagem de dinheiro para o liquidado Banco Master e que teria conexões com o PCC. A prisão ocorreu em São Paulo com o apoio da Polícia Militar Paulista. De acordo com as primeiras informações confirmadas na Gazeta do Povo por fontes, né, a par das investigações, ele já tinha um mandado de prisão temporária em aberto, está expedido pela Justiça de São Paulo. O homem de 50 anos seria elo de ligação entre o banco e a facção criminosa, segundo a apuração. Durante a operação realizada em sua residência, foram apreendidos telefones, celulares, computadores, documentos. O homem pode responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, irregularidade, fraudes e outras cositas mais. Ou seja, gente, tá? É simplesmente estarrecedor tudo que envolve esse Banco Master, né, gente? Impressionante. Aí tem políticos envolvidos com o escândalo do Master, tem ministros do STF envolvidos com o escândalo do Master, tem gente de dentro do governo Lula envolvidos com o escândalo Master. E o STF vai lá e faz isso aqui. Nem o jornalista da Globo News aguentou, gente, tá? O Gabeira, jornalista do alto escalão,
Gente, foi aqui, revelou o motivo. Por que que os ministros enterraram a CPMI do INSS? Vocês vão ficar chocados com isso aqui. Assistam. Eu vejo esse processo como um processo ligado às investigações sobre o Banco Master. Existe uma tentativa sempre presente de enfraquecer esse tipo de trabalho. Eu acho que existe no Supremo uma grande oposição a essas investigações do Banco Master. E todas essas questões são utilizadas para, em último caso, enfraquecer as investigações e enfraquecer o Mendonça, no meu entender. Por isso que eu achei que foi um pouco audacioso da comissão pedir essa prorrogação ao Mendonça, colocá-lo em cena para fazer essa luta, uma vez que era uma luta difícil de ser vencida, e abria mais um flanco desse trabalho, que é um trabalho já bastante criticado no Supremo. Você vê que as críticas apareceram quando houve o vazamento, o próprio Gilmar Mendes chamou de barbárie institucional, e depois a crítica reapareceu quando o Gilmar Mendes fez um voto confirmando a prisão do Vorcaro, mas questionando toda a argumentação do Mendonça. Então, a oposição às investigações sobre o Master está formada dentro do Supremo. Eles estão de boca aberta, esperando o momento de anular. Triste, né, gente? Triste, triste, triste o que acabaram de fazer. Sendo a maior cara dura, né? Eu achei interessante esse comentário aqui, gente, tá? Do Eric, ó. Gabeira na Globo News, desenhando o óbvio. Existe uma ala formada no Supremo que é contra a investigação do INSS. Por quê, gente? Porque tá chegando, né? Está entrando no caso Master. Mas, sobretudo, a investigação sobre o caso Master. A turma do resort dos 129 milhões e a do... Conseguiu bloquear? Esse conseguiu bloquear? Quem é que estava do outro lado da linha, né, gente? Quem será? Então, essa turma é a turma do resort, Toffoli, a turma dos 129 milhões, esposa, né, o escritório da família Moraes, e o conseguiu bloquear? Quem que é esse que estava do outro lado da linha? Então, essa galera, conseguiram, né, gente, tá? Estão fazendo malabarismos para que as investigações não aconteçam. Por que será, né, gente? Por que que eles não querem que as investigações avancem no caso do escândalo Master? Por que será, hein? Acho que a resposta... Vou deixar por conta de vocês. Coloca aqui embaixo nos comentários. Deixa eu trazer para vocês o jornalista Boris Casoy, que... Gente, o Boris Casoy tá explosivo aqui nesse vídeo. Extremamente furioso. Eu nunca vi o jornalista Boris Casoy tão furioso, tão revoltado como ele está aqui nesse vídeo. Sabe com quem que ele está revoltado? Com os ministros do STF, com o STF por ter enterrado a CPMI do INSS. Gente, o Boris Casoy acabou de explodir uma bomba contra os ministros do STF após a decisão de enterrar a CPMI do INSS. Vocês vão entender absolutamente tudo. Assistam. Uma vergonha, 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 vergonha. Cubra-se de vergonha, Brasil. STF veta a decisão de Mendonça que prorrogava CPI do INSS. A gente já sabia que o meio político, e isso vai num amplo leque ideológico, da direita à esquerda, de Lula a Bolsonaro, etc., etc., queria o fim dessa CPI do INSS. Também não criou a CPI do Master. Você imagina um escândalo do tamanho desse do Master e não temos uma CPI. Acontece que os fatos da CPI do Master e da CPI que não foi criada, e da CPI do INSS se entrelaçam. Os fatos do Master, melhor dizendo, os fatos do INSS começam a se entrelaçar. E as coisas começam a engrossar na seara da política. O Dr. Alcolumbre, presidente do Senado, acabou com essa CPI. Olha, aqui entre nós, essa CPI conseguiu muito pouco. Aí vem o STF e vota contra a decisão de Mendonça que prorrogava a CPI contra a vontade de Alcolumbre. Então, isso, gente, isso é de uma gravidade, coloca
coloca fora do disfarce, a disfarçatez com que se encerra uma investigação nesse país. Quando o INSS começou a se aprofundar na área do Master, porque encontrou, isso não é expediente, não é um quebra-galho, encontrou mesmo ligações, e começou a se aproximar de figuras do alto escalão, de figuras de projeção, inclusive do próprio tribunal. E aí o STF, eu acho que chegou praticamente ao fundo do poço. Agora, raspou o tacho no fundo do poço. Algumas das pessoas que preenchem os cargos no STF, não todos, não poderiam estar lá. Nós, brasileiros, estamos sendo tungados, estamos sendo roubados. O que restava, se é que restava alguma coisa de dignidade ao STF, já mergulhou no mar de lama. Infelizmente. Quer dizer, esse pessoal não tem a menor consciência. Que consciência que nós devemos ter com eles? Eu tenho a fórmula. Nada de extraordinário. É a aplicação da lei. É a aplicação da lei. A aplicação da lei penal. A aplicação do Código de Processo Penal. A aplicação das leis do Senado que podem propiciar impeachment de membros do STF. Paciência tem limites e algo de muito grave pode acontecer. É impossível imaginar que a paciência continue sendo tripudiada, que a cidadania continue sendo arrasada por um grupo até amplo de bandidos travestidos de políticos, bandidos com ou sem toga, bandidos com ou sem farda. Esse conjunto é uma vergonha, vergonha, vergonha. E aí, gente, vocês concordam com o Boris Casoy? Esse conjunto de ministros do Oeste, tirando um ou dois ali, é uma vergonha? Esse conjunto de ministros do STF é uma vergonha? Coloca aqui embaixo, gente, tá? A opinião de vocês, se vocês concordam com o Boris Casoy. Gente do céu, hein? Boris Casoy furioso, pistola aí, com essa decisão dos ministros do STF muito descarada, gente, tá? Outra que jogou a lama no ventilador e detonou os ministros do STF foi a Malu Gaspar, gente. Nem a Malu Gaspar aguentou dessa vez, gente, tá? Ela veio aqui e jogou... Gente, ela botou a boca no trombone, revelou aqui algumas verdades, revelou bombas. E por que os ministros do STF decidiram enterrar a CPMI do INSS? Gente, é muito pior do que a gente imaginava. Calma que esse aqui é só o primeiro comentário. Daqui a pouco eu ainda vou trazer o pior de todos. Malu Gaspar explodiu uma bomba sobre essa decisão dos ministros de terem enterrado a CPMI do INSS. Vocês vão ficar chocados com isso aqui. Está claro pelas falas dos ministros, e aí que eu vou chegar no que você me perguntou, que o problema deles não é a CPI do INSS. Eles não estão preocupados com o desconto associativo, se realmente os aposentados precisam ter algum ressarcimento do Master, até que ponto o caso Master se envolveu aí com os descontos ilegais dos aposentados. Está claro pela fala do ministro Gilmar Mendes, pela fala do ministro Alexandre de Moraes, que a questão aí não é o INSS. A questão é que a CPI do INSS avançou pelo caso Master e ela, com isso, começou a expor coisas do caso Master que eles não gostariam de ver expostas. Tanto que, primeiro se fala que a discussão da prorrogação, o Dino falou isso, outros ministros disseram isso, não há nada escrito na Constituição sobre isso. E é por isso que o Mendonça interpretou a partir do que há determinado sobre instalação de CPIs. Então, foi uma interpretação do ministro Mendonça. O Supremo várias vezes já interpretou regimento de Câmara, de Congresso, então não é essa a questão. Mas, ao falar sobre isso, o que eles dizem? Olha, vazaram dados, votaram sigilo em bloco, eles estão dizendo que não vão se meter no dia a dia da CPI, mas os argumentos que eles usam para que a CPI não seja prorrogada são argumentos relativos ao que aconteceu dentro do dia a dia da CPI. Então eles tinham que decidir se eles vão interferir no dia a dia da CPI ou se eles não vão. Porque se não há no regimento uma previsão sobre prorrogação, não entendo por que os ministros então vão entrar no dia a dia. E eles estão entrando no dia a dia, nas decisões internas da CPI, porque aquilo se deve às investigações do caso Master. Tudo se deve, Colombo, hoje em dia, no Congresso, na política brasileira, ao caso Master. Está claro que esses ministros estão dizendo que eles não querem ver esse caso investigado. Por que eu estou te dizendo isso? A última CPI que levou a uma discussão importante no Congresso sobre
se ela deveria ser instalada ou não, foi a CPI da Covid. E nesse caso, o Supremo não viu problema em votar por 10-1, com vários dos ministros que estão aí nesse plenário hoje, ampliar a CPI. Essa CPI ela foi prorrogada e o próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, na época, não reagiu. Ele entendeu, inclusive, que como o Supremo tinha mandado instalar a CPI tendo se reunido e decidido prorrogar as atividades, ela poderia prorrogar a atividade. Não se está falando aí, nesse caso, de uma prorrogação automática. Os ministros falaram muito em prorrogação automática. Se fosse automática, não precisava questionar o Supremo. Ela não é automática, tanto que precisa ser lido no plenário do Supremo pelo Davi Alcolumbre. A queixa dos deputados era justamente essa. Não conseguimos fazer o Alcolumbre nem convocar a sessão do Congresso, quanto mais ler o requerimento. Então a gente tem que separar na hora de entender, porque a política é isso mesmo, é difícil da gente, muitas vezes, separar o que é dito do que é a intenção dos ministros ou dos parlamentares, que no caso é isso aí. Você tem a questão do INSS e a questão da CPI. E só para terminar, e a questão do Master específico. E só para terminar, tem uma coisa que me chamou a atenção. Embora todos estejam falando, a maior parte, que a prorrogação não deve ocorrer, muitos deles estão, mesmo os que acham que a prorrogação não deve ocorrer, eles estão falando que a CPI tem que ser instalada, que é um direito da minoria instalar CPIs. Por que isso é importante? Porque logo vai chegar no Supremo a questão da instalação ou não da CPI do Master. Então a gente tem que olhar com calma, com lupa esses votos para entender para onde o Supremo vai. Porque é isso disso que se trata. Como a CPI do INSS agora já é página virada. O que a gente precisa saber é até que ponto o Supremo vai interferir no Congresso para dizer se o Congresso pode ou não investigar o Master. É o ponto principal, né, gente, tá? E é a dúvida de milhões. Vai chegar no STF o pedido de abertura da CPI do caso Master. E aí? Aí eles vão ter o mesmo entendimento que eles tiveram agora? Não, a minoria tem sim o direito de abrir CPMI para fazer investigações. Agora, nessa decisão para enterrar a CPMI do INSS, que estava avançando, né, indo em direção ao escândalo Master, aqui eles tomaram essa decisão. Não, sim, eles têm direito de criar uma CPI para investigar, a minoria tem um direito sim. Agora, na hora que chegar no STF, né, o pedido de abertura de CPMI do caso Master, que é o caso Master concreto, que aqui está se falando em CPMI do INSS, que agora, segundo a Malu Gaspar, acabou, é página virada. Agora, vai chegar no STF agora o pedido de abertura da CPMI do caso Master, de fato. E aí, agora eu quero ver se eles vão entrar em contradição ou se eles vão fazer malabarismo também, né, para derrubar também CPMI do Banco Master, que é o grande problema. CPMI do Banco Master é o maior terror dos ministros do STF. Pensem comigo, gente, tá? Se eles fizerem esse malabarismo todo para enterrar a CPI do INSS que estava avançando para o caso Master, imaginam que eles não vão fazer o malabarismo que eles não vão fazer para enterrar também a CPMI do caso Master, que nem sequer foi instaurada. Gente, façam as suas apostas. O que é que vocês acham que eles vão fazer quando chegar no STF? A pedido de abertura para a CPMI do caso Master. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês.